Você já reparou como muitas vezes a gente passa uma vida inteira refém do medo? Medo de dirigir, de ser mãe, de abrir um negócio, de mudar de cidade e começar uma vida nova. Medo de dizer sim para um relacionamento. Medo, medo, medo. E talvez você se veja exatamente nesse lugar de paralisia, porque você permitiu que o medo te impedisse de viver algo novo em Deus. E eu também carrego os meus medos, eu também tenho os meus receios. E foi exatamente por isso que eu decidi trazer esse tema aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser libertador para você. E se você ainda não me segue, já se inscreve no canal aqui abaixo, já deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para que ele entregue para mais pessoas e compartilha também com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem. Bom, na semana passada eu estava ali rolando o feed do Instagram despretensiosamente e de repente eu caí em um vídeo que falava justamente sobre essa questão do medo. E eu abri os comentários e teve um comentário específico que foi assim libertador para mim quando eu li. Porque me fez refletir justamente sobre a maneira como eu tenho lidado com o medo na minha vida. E esse comentário dizia o seguinte: muitas das escolhas que fazemos são moldadas pelos nossos medos. O medo de ficar só, de não ser suficiente, de arriscar. E no fim, a gente esquece que o maior medo deveria ser viver uma vida inteira sem coragem de ser quem Deus quer que sejamos. Esse comentário ele foi libertador para mim, porque eu comecei a refletir no quão frustrante deve ser você chegar no fim da sua vida e perceber que você não fez nada do que você deveria ter feito. E aqui eu não quero entrar no mérito de você ser imprudente, de você sair fazendo tudo que der na telha e tudo que você quiser na sua vida. Essa não é a forma sábia de viver. Mas no sentido de você ter coragem para viver a vida que Deus gostaria que você vivesse. Quão frustrante deve ser você viver uma vida inteira refém do medo e chegar lá nos seus 80, 90 anos, se Deus permitir que nós vivamos tudo isso, e perceber que a gente não viveu aquilo que nós deveríamos ter vivido. E perceber que nós não fizemos as escolhas que nós deveríamos ter feito para viver uma vida plena em Deus. E aqui eu queria que a gente entendesse a diferença do medo, porque existem dois tipos de medo. Existe aquele medo natural, que é um medo bom, porque na verdade ele te coloca nesse lugar de alerta diante de um perigo, e aí você consegue se proteger. Por exemplo, eu tenho medo de leão. Então talvez você se vê ali num lugar onde você está totalmente exposta ao leão, e aí com aquele sentimento de medo você consegue se proteger, você consegue fugir, você consegue correr. Então esse é um medo bom, que te coloca nesse lugar de autoproteção. Mas existe um medo ruim, que está muito atrelado à covardia, que nos impede de tomar decisões que são necessárias para o nosso avanço na vida. Por exemplo, eu tenho medo de empreender e fracassar. Eu tenho medo de me mudar de cidade e passar necessidade. Eu tenho medo de confiar em alguém e ser traída. São medos que nos colocam em uma posição de paralisia. E esse tipo de medo não é apenas prudência, mas é uma paralisia que nos impede de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia vai contar uma história de um homem chamado Gideão, que está lá no livro de Juízes, depois você pode ler aí com mais calma, mas eu vou resumir aqui, porque tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. E a Bíblia diz que Gideão, ele era um agricultor, ele era um homem que não tinha influência, muito pelo contrário, ele também sentiu medo, ele se sentia incapaz, ele se achava pequeno demais e mesmo assim Deus chamou ele como um homem valente e convocou Gideão para estar à frente do exército do povo de Israel para derrotar os inimigos do povo de Deus, que eram os midianitas, porque a Bíblia diz que os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus e Deus queria derrotá-los. Sendo assim, Deus colocou Gideão como líder do exército. E Gideão sentiu medo, se sentiu incapaz, mas mesmo assim ele foi. E aí Deus levanta 32 mil homens para guerrear, e desses 32 mil homens, apenas 300 corajosos foram com Gideão. Conclusão, eles venceram a batalha, eles venceram a guerra, porque Deus foi com eles.
E eu aprendo aqui que com Deus é melhor poucos corajosos do que muitos covardes. Então você entende que o medo afasta você das batalhas que Deus já venceu por você? Você acha que Deus não sabia que Gideão era pequeno demais para aquela missão? Que ele era incapaz demais para aquela missão? Só que Deus não estava confiando na força do braço de Gideão. Deus estava confiando na sua própria força. Porque Deus já havia vencido a batalha antes mesmo deles guerrearem. Então, quando você diz não para um chamado de Deus, para algo que Deus quer que você faça, você está dizendo que o poder de Deus não é suficiente. Você está dizendo que Deus não é bom o suficiente para vencer por você, para fazer por você. Eu quero agora que você faça uma retrospectiva da sua vida e se faça a seguinte pergunta: o que foi que o medo te impediu de fazer durante a sua vida? Qual foi a situação, qual foi o momento da sua vida que você permitiu que o medo te paralisasse a ponto de você não fazer aquilo que você deveria ter feito? Será que foi abrir um novo negócio? Será que foi mudar de cidade, de estado? Será que foi fazer transição de carreira? Será que foi falar de Jesus para alguém? Você teve medo de falar de Jesus para alguém? Qual foi a situação da sua vida que o medo te paralisou? E dito isso, eu quero te dar aqui 3 passos simples que vão te ajudar a vencer o medo. Primeiro, admita, reconheça que você tem medo. O primeiro passo é admitir. É você dizer, realmente eu tenho medo. Eu tenho medo de começar um negócio novo. Eu tenho medo de falar de Jesus para alguém. Porque você reconhecer que tem medo vai te trazer clareza de qual é esse medo e você vai conseguir vencê-lo com mais facilidade. Segunda coisa, confie e entregue esse medo em oração diante do Senhor. Diga para o Senhor, seja sincera com o Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. E o Senhor vai te dar forças para vencer esse medo. E a terceira coisa, o terceiro passo é haja com fé. Porque coragem não é a ausência de medo, mas é você agir apesar do medo. É você fazer com medo mesmo. Tipo assim, tá com medo? Vai. Arrisca com prudência, com sabedoria, porque Deus vai te dar vitória. E eu quero reforçar aqui para que fique bem gravado na sua memória. O maior medo não deveria ser do fracasso, mas de viver uma vida inteira sem ter tido coragem de fazer aquilo que deveria ser feito e de viver quem Deus te chamou para ser. E quero também deixar um versículo que está lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não fui eu que o ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, se o medo tem te paralisado, peça hoje mesmo para o Senhor. Senhor, me dá coragem, porque quando você age por fé, o impossível acontece. Então, se Deus falou com você nesse vídeo, através desse vídeo, eu quero que você me conte aqui abaixo o que é que tem te causado medo, o que é que tem te causado insegurança, que eu vou ler todos os comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém esse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!